Bem, eu estava falando sobre resolver esse problema. Aqui, eu acho que é uma coisa de ANOVA, né? Vamos ver. Desconfie que 3 máquinas podem não estar produzindo a mesma média. De cada uma delas, retirou-se ah, ah, uma amostra de 5 itens cujos dados estão a seguir. Qual é a conclusão? Nível de significância 5%. Ele está perguntando se as médias são todas diferentes, se não pode concluir pois as variâncias populacionais não são iguais, as médias tanto podem ser iguais como diferentes, as médias são iguais. Muito bem. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a média, pois está falando de média, né? Então, lembrando também que estamos falando do nível de significância de 5%, então a gente vai ter que fazer algum teste estatístico, né? Provavelmente um teste F, né? Também temos que verificar o valor P. Muito bem. Vamos calcular a média. Você sabe calcular a média dessas coisas aqui? Sim. Então, tu tens como me dizer quais são as médias? Pera. A gente precisa dessas médias para conseguir fazer as tabelas aqui. Peraí. Na sua prova, você vai poder usar o computador ou vai ter que fazer tudo de cabeça? É tudo na mão. Não, tem calculadora, tem calculadora. Ah, A média do primeiro é 17,8. tá. Deixa eu levar isso aqui para um lugar melhorzinho de escrever. Ah, 17,8. Dezenove. Vinte e três. Certo. Nós queremos ver se as médias são iguais no nível de significância de 5%. Certo? Afinal de contas, a maioria das informações aqui falam sobre médias, né? E é isso. Agora, uma coisa importante aqui seria fazer o teste F, né? O valor F. Muito bem. Eu vi que na sua prova tem uma tabela, né? Na verdade, tem várias. Tem uma tabela F aqui em algum lugar. Distribuição F, valores de F.
Tá vendo essa tabela aqui? Quando a gente está falando de variância, né, de análise de variância, a gente tem que olhar isso aí. Muito bem. No caso aqui, a gente tem que encontrar, acredito eu, os padrões. Porque não deve ser só um intervalo de confiança isso aqui. Muito bem. A questão aqui é que a gente precisa calcular, então, o que a gente chama de somas de quadrados totais, que é o que a gente usa lá na tabela F. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é essa soma de quadrados totais. Tem muita coisa para calcular aqui, tá? Mas, assim, quando eu digo é muita coisa mesmo. Porque para calcular o valor F, só antes de começar com essas siglas aqui, não sei se tu lembra disso, mas para calcular o valor F, você tem que calcular o. Nossa, espero que você tenha visto isso uma vez na vida, senão você vai se sentir meio perdido. Tem que calcular o MSB pelo MSW. O MSB é a média dos quadrados entre os grupos, e o MSW é a média dos quadrados dentro do grupo. Tá bom? Eu tinha Sim. visto isso? Muito Uhum. bem. Ah, poxa, então estamos bem. Para começar isso aqui, então, a gente tem que calcular. Meu, cara, esses assuntos são uma desgraça. Temos que calcular o MSB, né? Então, o MSB, por sua vez, ele é dado pelo SSB, que é a soma dos quadrados entre os grupos, dividido por K menos 1, certo? Onde o K menos 1 tem a ver com o nível de significância, o grau de liberdade, melhor dizendo. Ok? Sendo assim, vamos calcular então o SST, o SS. Era SSB ou era SST? Agora eu tô meio perdido. Não, é o SSB, só que com o SS. Para encontrar o SSB, a gente precisa do SST. Pô, sério que não vai dar esses valores feitos? Porque isso aqui é meio longo de calcular. O SST, ele é calculado como a soma de xi menos a média, né? Média de todas as observações sobre, ao quadrado, ok? Isso é o SST, o valor da soma dos quadrados total. O SSB, ele é assim, ó, N1, X1, seria a média do grupo 1, menos a média geral, eu tenho que pôr geral. Quando eu não tiver nada, vai ser geral, tá bom? Porque senão eu vou ter que ficar escrevendo geral sempre. Mais o N2, X2, menos o geral. E como o nosso caso só tem 3, né? Beleza. Onde esse N é o número de observações do grupo. Ah, ok? Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Certo. Muito bem. Agora, nós precisamos calcular o SSW, que ele é dado pelo SST menos o SSB. Muito bem. Daí, uma vez que você tenha tudo isso, é aí que a gente encontra as coisas que a gente realmente precisa para achar o valor F, que é o MSB e o MSW. O MSB é dado por SSB. Ó, é bom tu ter esse arquivo na hora da prova, porque lembrar de tudo isso lá vai ser complicado, né? É muita sigla. Então a gente faz um formulário.
Aí, isso aqui já vai servir como um bom formulário para ti. N menos K. Então tá aí as coisas que definem o F, né? Muito bem. Agora, né, é impressionante como o professor quer que vocês façam conta nessa prova. Vamos fazer a soma dos quadrados totais ali, que é o SST. É isso? Eu escrevi umas coisas ali, né? Isso aqui eu não preciso escrever ainda. Ficou feio escrever isso aqui. Vamos colocar assim. Onde aí, o valor F, que é o que nos interessa, vem de tudo isso aqui. Agora, nós temos essas médias. A gente pode encontrar a soma dos quadrados total, que é a variação total dos dados em relação à média geral. Você sabe calcular a média geral aqui? A média de cada um dos grupos já está calculada, né? Mas como a gente precisa achar o SST, que é, como eu estava dizendo, a variação total dos dados em relação à média geral, essa continha aqui, ela sozinha já vai ser meio longa já. Porque primeiro a gente tem que achar o X geral, né? Que eu estava chamando de. Opa, estava chamando disso aqui. Que é a média geral. Que é a média de todas as observações de todas as máquinas. Beleza. Agora, como é que calcula isso? Tá me dando um branco agora. Dormi mal hoje. Só um segundo que eu já vou lembrar. Como é que calcula essa média geral? Você não lembra como é que calcula a média geral? Nossa, lembrei de tudo isso e não lembro a média geral. A A gente já média tem as médias. geral não é somar tudo e dividir? Tomar todas as médias e dividir? É, Eu acho que é isso. Ah, vamos ver. 17,8 mais 19 mais 23 dividido por 3. Vê quanto é que dá, por favor? Acho que vai dar 19 ponto de cabeça aqui. 93. Por aí. 19,9, quase 20. 93, 94. Vê aí. 19,93. Um monstro da matemática, aí sim. Agora a gente tem que fazer a diferença ao quadrado das observações em relação à média, tipo a variância. Daí, por exemplo, agora a gente vai ter que pegar cada um dos dados, né? Porque, por exemplo, né? A gente tem aqui 15 na máquina 1. Daí vai ter que pegar, então, a gente chama isso aqui de 15 menos 19,93 ao quadrado. Isso aqui vai dar praticamente 25. Bem, tem que fazer, né? Quantas horas tu teve para fazer essa prova aí? É 1h40. Não é possível. Não dá para fazer essa conta em 1h40. Não sei se ele dava alguma resposta lá já. Fiz na calculadora aqui, vai dar 24,34. Só que tu vai ter que fazer isso para todos os dados, entendeu? Depois tu vai fazer pro Entendi. 18, que é o seguinte lá. Você quer, tipo, então falar do raciocínio da questão? Acho que perde menos tempo, né? O raciocínio já tá aqui. É tu Ah, fazer sim. essas contas aqui. E daí depois, se tu encontrares o valor F, né?
E aí, se Aham. tu olha lá na tabela do valor F, verifica se, de novo, né? O problema é que essa tabela F também tá horrível de olhar, né? Tá muito pequena. Deixa eu... Já tá torta. Tá travada também. Ai. Bem, tem que fazer toda essa conta. E agora seria uma conta extremamente trabalhosa e longa, porque depois de fazer todas essas coisinhas aqui que a gente tem que fazer com todos os valores, você tem que somar, beleza? Uhum. Vai ter que somar todo mundo. Você Certo. chega numa resposta aqui, que deve ser 100 e alguma coisa, não sei. Muito bem. Daí, uma vez encontrado o SST, né? O que a gente tem que fazer com ele? Tem que ainda encontrar o SSD. Meu, não é possível isso. Assim, eu sei fazer, mas como é que tu pode ter que fazer isso em 1h40? Eu acho que se a gente querer, não vai conseguir fazer nessa aula essa questão. E, meu, só essa parte das subtrações aqui já é muito longa, já. Mas, de toda forma, eu tava... Cadê a tabela? Eu tinha colado a tabela e desapareceu. Meu, hoje é o dia, cara. Que maluquices. Professor, hoje eu tive que fazer uma lista de 20 questões em menos de 2 horas de álgebra linear, todas longuíssimas. Os professores estão perdendo a noção, eu acho. Bem, Uhum. daí aqui, essa sua tabela, bem, acredito que tenha que usar essa tabela diretamente, e o grau de liberdade vai ser os teus dados lá menos um, né? Tem que ver quantos dados tem, daí só olhando lá de novo, né? Já me esqueci quanto é que são. São 5 vezes 3, 15, então você pegaria 14, certo? Daí você viria aqui na tabela do 14, acharia o valor F e fazendo a divisão, né? Você fazendo aquela divisão do MSB pelo MSW, você encontraria o valor F, ok? Que eu não tenho ideia de quanto seja, que você ainda teria que encontrar o MSB e o MSW, que é só seguir essas fórmulas que eu escrevi ali, beleza? Daí Certo. você veria esse valor. Se você tivesse um valor razoavelmente alto, daí, se ele fosse maior, né, que o valor esperado, os testes de estatística são sempre assim, né? Se eles forem maiores que o valor esperado, o grau de liberdade que tu tem, então você teria que afirmar que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos, beleza? Seria isso. Bem, eu acredito que o problema todo seja esse, tá? Então é só encontrar o valor F fazendo todas aquelas contas e comparar na tabela, beleza? Certo. Ah, caramba, cara. Bem, vamos para a próxima, que isso aqui, pelo amor de Deus, né? Uma coisa que não seja, não demore uma aula inteira para fazer. E essa era só a primeira. Ô, louco. Vamos para a próxima. Isso aqui eu não consigo acreditar que isso aqui é uma prova. Tá, mas é 1h40 só para essa questão aqui, né? Não é para todas. Ai, eu queria que fosse só para essa questão. Não é possível, cara. Tá bom, essa aqui parece ser um pouco mais tranquila. Vamos ver. É, próxima aula eu vou ter que tentar fazer essas questões antes. Normalmente eu não faço isso, mas pelo amor de Deus. Em uma prova de cálculo, 20 alunos ocuparam duas fileiras de carteiras posicionadas lado a lado. Após a correção, o professor suspeita que houve cola. Dadas as notas dos alunos, verifica o nível de significância 5% se a suspeita do professor tem fundamento. Muito bem. Nós temos dois grupos de estatística aqui. A gente pode usar um teste student.
para comparar essas médias dos dois grupos, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Temos que calcular a média de desvio padrão de cada grupo, então. Bem, a média eu sei que você sabe calcular, mas o desvio padrão, você sabe? Sei, sei. Muito bem. Então, vamos lá. Bem, sua calculadora faz o desvio padrão automaticamente ou você tem que fazer na mão mesmo? Eu tenho que fazer na mão. Isso é um pouco longo, né? Seria legal se tivesse uma calculadora que fizesse automaticamente. Tu só escrevesse lá Standard Deviation, ela fizesse para ti, né? Bem, a coisa aqui é que nós estamos querendo provar se né, o teste de hipótese aqui. A nossa hipótese nula é se a média da fileira 1, vamos dizer assim, é igual à média da fileira 2. E a alternativa é que não seja. Muito bem. O teste é T-Student. Você saberia me dizer por que eu estou escolhendo T-Student aqui? Tem a ver com a variância. Sim, o teste T-Student você não tem a variância da população. Mas, na verdade, tem mais a ver com o fato de que nós temos poucos dados, ok? Como nós temos menos de 30 dados, a gente usa o teste T-Student. De modo geral, para comparar médias assim de dois grupos, a gente usa o teste T-Student mesmo. Muito bem. O nível de significância que a gente tem aqui é de 5%, né? Vamos deixar isso claro. Sendo assim, a gente já sabe que lá na tabela T vamos ter que procurar para esse nível de significância. Muito bem. E agora vamos calcular aqui o desvio padrão, então. Cara, esse desvio padrão também vai ser meio longo de calcular, né? Mas a primeira coisa é calcular a média. Você pode calcular a média de um e eu calculo a média do 2, pode ser? Pode, pode. Você tá com o PDF aberto aí, Júnior? Senão eu vou ter que ficar tirando as coisas e tal, talvez passe por cima das leituras aqui. Eu tenho, eu tenho. Vou deixar ele aberto aí. Pelo que eu tô vendo aqui, nossas médias vão ser bem parecidas. Seis vírgula quatro. Ótimo. Só de olhar aqui, você já diria que vale a hipótese nula ou vale a hipótese alternativa? Essas médias parecidíssimas, assim. Eu diria que vale a nula. Exatamente. Eu também diria isso. Então você já tem que fazer a conta meio que com isso em mente, entendeu? Daí tu não precisa se preocupar tanto, entendeu? Agora temos que calcular o desvio padrão. Agora que vem a chatice, né?
Meu Deus, cara, como eu odeio calcular desvio padrão. Mas vai lá. O valor menos a média ao quadrado, e assim vai, né? Ah, quer saber? Eu não vou fazer isso, não, mano. Isso aqui é trabalho de pedreiro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar os dados aqui do meu e vou colar no Wolfram. Bem, o problema é que ele não tá nem entendendo, ele tá muito pequeno. Aí foi. Vou te mostrar como é que eu faço para calcular o desvio padrão rapidinho, olha só. Eu venho aqui, escrevo Standard Deviation. Bom, eu venho aqui. Nossa, mas também entendeu tudo errado. Eu vou ter que escrever os dados, né? Fazer o quê? Não dá para ser tão preguiçoso assim. É 8, 4,5. Conhece esse site aqui? Conheço, mas eu não sabia que dava para calcular isso aí. Vou fazer tudo aqui. Ontem eu estava nesse site e eu achei uma aba dele que mostrava qual é a relação entre a quantidade de Taylors masculinos que nascem e a quantidade de Taylors femininos que nascem. Porque Taylor é um nome que, Nossa, assim, tem tudo. O site é muito louco. E diz que dá para usar o chat GPT nele, mas até hoje eu não consegui. E vamos ver. Isso aqui é uma population ou é uma sample? Acho que é uma population, porque são as duas filas, né? Então, são todos os elementos das filas, né? Então, eu vou pôr de population mesmo. Cadê? Invalid velho. Talvez eu tenha que colocar essa chave aqui. Pronto. Deu 1,54029. Bem, deu 1,54. Se eu colocar uma sample, o que vai acontecer? Dá 1,62. Talvez a gente tenha que usar sample aqui. A gente está falando de um teste T, né? Teste T é sempre sample, de certa forma. Então, tá bom? Grava isso aí. Teste T, sempre a desvio padrão do sample. Ah, não era isso que eu queria. Qual que é a diferença de um para o outro? Tá aqui, ó. Tem um N-1 embaixo quando é sample, lembra? Quando é amostra. Tem esse N-1 aqui. Se fosse population, não teria o -1, tá bom? certo. Só isso. Então, a minha deu 1,62361. 1,624, vamos dizer assim. A gente normalmente chama de S. Tu não quer tentar fazer o teu lá? Eu vou te mandar esse link, tu só muda os valorizinhos, pode ser? Pode. Aí tu não perde tempo fazendo conta e já aprende a usar o site. Já. Se tu puder usar esse site na hora da prova, imagina que delícia. Eu vou no banheiro rapidinho, tá bom? Só um segundo aqui.
Muito bem, minha amiga. Conseguiu achar já o Standard Deviation? Sim, deu 1,92642. 926, tá bom. Só um instante. Beleza, vamos lá, moça. Então agora a gente tem que calcular o T, né? Agora que nós temos esses valores. Não sei se você lembra a fórmula do T. Ah, isso me lembrou uma coisa. Quando eu fui no banheiro, eu estava lembrando uma coisa. Eu vou te mandar um arquivo que tem absolutamente tudo. Tu falou que queria um formulário, né? Esse foi o melhor formulário que eu achei até hoje, já nesses todos os meus anos dando aula. Tem dois, na verdade. Tu escolhe aquele que tu achar melhor. Ah, obrigada. Eu nunca vi formulários tão grandes assim. Muito bem. Então, se você olhar nesse formulário, quando a gente está falando de um TST para comparar duas médias, a gente está falando dessa equaçãozinha aqui, olha só. Eu uso X, uma hora eu uso outra letra, né, também. Tanto faz, na real, né? Mas já que eu estou usando 1000, eu vou usar 1000 aqui também. Dividido por S1 ao quadrado por N1 mais S2 ao quadrado por N2. E agora tem que fazer essa conta maravilhosa aqui. Vai ficar 6,4 com 6,45 a dividir por... Não acha que é muita coisa para uma hora só, não? Olha só essa conta. Eu acho. Achar o desvio padrão para nós aqui foi rápido, mas demoraria no mínimo uns 15 minutos, né? Muita conta, né? Não estou exagerando, 10, assim. O N é de cada um é 10, né? Daí... Não, pera, eu acho que eu troquei as bolas aqui. O S... Bem, a ordem não importa, mas... Dane-se, tá? Vamos continuar. Todo mundo é igual, né? Muito bem. Agora tem que... Agora tem que fazer essa conta aí, né? Vou jogar isso lá no programa de novo, porque eu não tô afim de colocar isso tudo na calculadora. Menos 0,0627. Menos 0,0627. Ok? Certo. Para arredondar para 6,3, né? Ok. Agora a gente tem que comparar este valor com o valor crítico que a gente acha na tabela, né? Muito bem. Bem, tu tens uma tabela de T-Student aí, vamos ver. Primeiro temos que, para conseguir encontrar... Eu tenho uma tabela de T-Student. Deixa eu te mandar. Só não sei se tu vai gostar dela. Isso aqui precisa da tabela para resolver, né? Não tem jeito. Vai. Aqui. Tá vendo o T-Student? Tá na mão. Te mandei lá, deve ser parecida com a que tu tem aí.
Aí, nós temos que encontrar o grau de liberdade agora para poder fazer esse negócio. Normalmente a gente chama grau de liberdade de GL, e é N1, ou seja, a quantidade de dados da primeira lista ali, mais a da segunda, dividido por 2, isso vai ficar 18. Né? Porque nós temos 10 em uma, 10 em outra, menos 2, dá 18. Ok? Ah, muito bem. Agora, se a gente olhar a tabela, vou achar aqui para não precisar entrar lá de novo. A gente tem que vir aqui na linha do 18, certo? Certo. E, além de ver a do 18, a gente tem que agora ver a nível de significância que a gente quer, né? Nível de significância que a gente quer é de 5%. Então, nós estamos pensando nesse valor aqui, acho que é isso, 2,101 aqui. 2,101. Aí a gente tem que lembrar, né, que quando a gente está fazendo um teste de hipótese, a gente tem um gráfico e a gente tem um T crítico, né? Claro que o nosso valor ele é negativo, então a gente tem que ver o T crítico para a esquerda. É bem relevante. Então, e a gente está buscando ser diferente, né? Então é uma tabela dupla, né? Ou melhor, é um teste bilateral, sendo mais estatisticamente preciso ao falar aqui. Nós temos dois T críticos, né? Um para valores maiores e outro para menores. A coisa é que quando a gente soma essas áreas, vai ter que dar 5%. Ou seja, significa que aqui eu tenho 2,5% e aqui também, né? Certo? Daí eu tenho que descobrir qual que é o valor T crítico, que dá 2,5% na tabela. Eu tinha olhado lá para 5, né? Só que eu preciso de 2,5, já que é uma teste de hipótese bilateral por causa da diferença. Lembra dessas coisas? Sim. Tá. Então eu olho na tabela e, pô, não tenho 2,5 aqui. Merda. Aí ferrou, né? Aí me quebra as pernas. Bem, de toda forma, né? Vamos ter que pegar algum valor aqui entre o 0,5 e o 0,2, né? Tipo a metade. Vai ser alguma coisa ali no 2,3, vamos colocar assim, tá? Só para deixar meio por cima, beleza? Porque aqui é 2,1 e aqui é 2,5. Então, como vamos dizer assim, é na metade do caminho do 5 e do 2,5 vai ser 2,3, beleza? Deu para acreditar no que eu falei aqui? Deu sim, deu sim. É melhor tu deixar o microfone aberto, tá? Tá. Então, eu vou colocar aqui que é menos 2,3, eu falei aqui mais 2,3. Bem, o nosso T está dentro ou está fora dessa região crítica? Quando eu olho para o meu valor, eu vejo que ele está bem fora da região crítica, né? Menos 0,03, é um T bem pequeno. O T calculado foi bem, bem pequeno. Ou seja, como era de se esperar, estaria fora da região crítica. Os professores, eles normalmente colocam algumas coisas assim para você só olhar e já saber, né? Se vai ficar fora ou não. Daí você só prova fazendo a conta. Então, nós mostramos aqui que não está na região crítica, então a gente não aceita a hipótese alternativa. Como o nosso T calculado não está dentro das regiões críticas, temos que aceitar a hipótese nula
para um nível de confiança de 5%. Beleza? Sim. Então, o que tu precisou para fazer isso aqui era basicamente fazer o teste T para duas distribuições de dados, tá bom? Uhum. Recapitulando aqui, que isso aqui foi de fato um pouco mais simples, por isso que a gente nunca deve começar pela primeira questão da prova, tem que sempre começar pela mais fácil, né? No caso, essa aqui é bem mais fácil que a primeira, porque só tem uma equação na prática, né? Na outra lá tinha várias equações, de várias continhas bem longuinhas, né? Você faz a comparação, você faz o T para a comparação, que é essa subtração de médias, enquanto o valor, na verdade, você já olha para a média e já pensa, pô, isso aqui com certeza vai ter que aceitar a hipótese nula, porque as médias são praticamente iguais. Daí você, para provar para o seu professor, né, acha o grau de liberdade, olha na tabela, mostra que tu está procurando ali numa bicaudal, porque é um teste de diferença, e vai ficar, né, fora. É isso aí. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Não, Beleza. Acha que conseguiria ter feito essa questão na prova sozinha, antes da minha explicação? não sei, talvez. Talvez. Que bom, tomara que você consiga. Vamos lá. Olha só, essa questão aqui já me parece um pouco mais demoníaca. Vamos dar uma boa lida. Meu Deus, teu professor tá avacalhando demais. É que normalmente, bem, aqui ele deu pelo menos, né, os valores ali das somas, né, já é alguma coisa. Existem umas formas bem rápidas de encontrar o desvio padrão, se tens aquelas coisas. Já é uma mão na roda. Considere os dados a seguir de um experimento para comparar três diferentes marcas de caneta e quatro diferentes tipos de tratamentos de lavagem em relação à capacidade de remover manchas. A variável resposta é o indicador quantitativo da mudança global da cor. Quanto menor, mais manchas foram removidas. Alguma diferença na quantidade média de mudança da cor devido às diferentes marcas de caneta ou tratamento de lavagem? Tem as marcas de caneta, tem os tratamentos de lavagem. Oh, meu Deus. Muito bem. Aqui, de novo, tem que fazer análise de variância nova, né? Aqui de dois fatores. Por que de dois fatores, né? Porque os dois fatores, ele nos permitem, né, calcular simultaneamente de duas variáveis independentes. Nesse caso aqui, as duas variáveis independentes é a marca de caneta e os tratamentos. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, o objetivo nosso aqui vai ser determinar se as diferenças observadas nos dados são significativas ou não, né? Para o nível de significância de 5%. Aí aqui, de novo, tem que calcular F, né, e tudo mais. Ah, meu Deus. Bem, talvez seja mais rápido, porque a gente já tem alguns valores aqui. Então, tem que encontrar a soma dos quadrados, total, soma dos quadrados entre as marcas de caneta, entre os tratamentos de lavagem. Também tem que encontrar a soma dos quadrados devido ao erro. Tem que encontrar muita coisa aqui. Ah, muito bem. Ah, tá, vamos aos poucos aqui. Por exemplo, tem que encontrar o SST de novo aqui. Que vai ser o somatório de x ao quadrado menos o somatório ao quadrado de x sobre n. Muito bem. Esses valores a gente tem aqui, só que
Estou meio perdido sobre em quem que a gente vai pôr esses valores aqui. A gente vai ter que fazer para cada um. Ah, caramba, velho. Aqui a gente tem que fazer para todo mundo. Aqui a gente tem os X das marcas de caneta dos tratamentos, né? Ah, vamos fazer esse SST primeiro aqui só. Ah, pensar um pouco, tá? Viu? Caiu nesse negócio do STF, eu fico meio bugado, né? É, esse S. Eu vou só deixar um pouco mais claro aqui. Aqui é SJ, e ali é só o X mesmo. O X é a soma de todos os valores. E o X e J que eu coloquei aqui é a soma dos quadrados de cada valor individual, tá? Tá. Então, a gente vai ter o seguinte: esse cara aqui, esse cara que merda. Como é que a gente vai obter esses valores do X e J? Porque a gente precisa de X e J, a gente tem o XI e tem o XJ. O X e J, por exemplo, primeiro, X e J vai ser o X1. Daí seria um. Um é a marca de caneta 1 e o outro um é o tratamento de lavagem. Ah, sim, 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 já entendi. Esse cara aqui é o X1, o 0,97, entendeu? Porque ele tá no 1,1. Pegou a ideia? Sim. Então, tem que somar todo mundo ali ao quadrado. É muito triste isso. Isso é muito triste. Sério, não pode ser, cara. Tá entendendo o que vai ter que ser feito, né? Somar todos os dados da tabela ao quadrado, né? Sim. Meu Pois Deus. é, não tem como fugir disso, tá? Uhum. Tem alguma forma de fazer isso rapidamente na tua calculadora? Acho que não. Bem, só se esse cara aqui, ele já nos der essa resposta, de certa forma. Supostamente tem que dar, né? Tipo, tá somando todo mundo, né? Entende o que eu quero dizer? Sim. Se der certo, significa que se eu somar, veja, se eu somar esses caras aqui, teria que dar a mesma resposta de somar esses aqui. Eu não sei se isso vai acontecer, mas talvez vá. Vamos ver se a tabela ajuda nesse ponto. Bem, faz essa soma aqui para mim, tá? E vê quanto é que dá, por favor. Três vírgula vinte e nove. Muito bem. Se a lógica tá certa, a hora que tu somar esses aqui vai dar a mesma coisa.
Tenta verificar isso aí. Esse dá 3,29. Eu acho que vai dar. Sim, deu sim. Aê, então tá bom, achamos o nosso SST. Agora tem que achar o SSM, que é igual a soma das linhas ao quadrado dividido pelo número de colunas. Menos. Meu, você da engenharia nem precisa de tudo isso. Bem que eu tinha uma professora de estatística que ela era engenheira civil também. Entendi porque ela trocou de área. Isso aqui é insano, né, cara? Vamos ver. Bem, aqui a gente vai ter que somar as marcas de caneta, né? Que é o 239, 1,38, 1,82. Então, é a tal da soma das linhas. Eita, tá acabando a aula. Ó, desculpa, tá? Eu queria poder fazer mais contas contigo, mas tu tá vendo o tamanho dessas coisas? Eu não tô parando um segundo, né? Tá vendo, né? Sim, é muito longo. O número de colunas são 4, né? Porque são 4 tratamentos, se não me engano. Daí aqui vai ficar o somatório de todo mundo, né? Esse cara aqui é somar todo mundo ao quadrado e dividir por n. Daí você tem que somar todos os dados da tabela, né? Ao quadrado, dividir pelo total, que é um 12. Né? Tá bom? Daí tu consegue encontrar o SSM e depois é só seguir aquilo que está lá naquela outra folha que eu fiz, né? E daí você consegue fazer o teste F, beleza? Infelizmente, Beleza. é o que nós temos, tá? Desculpa. Por isso que seria bom numa próxima aula tu trazer a questão meio feita, assim a gente só discute, tá? Não sei se tu Tá. conseguir de alguma forma, tu tens os gabaritos, né? Próxima aula a gente pode só focar nos gabaritos também, se for o caso, beleza? Uhum. Então, para a coisa andar um pouco mais rápido, porque as questões não são impossíveis, né? A gente conseguiu começar todas, terminamos uma, mas são muito longas, beleza? Uhum. Então tá bom. Certo. A gente se fala amanhã, Jennifer. Valeu, tchau, Tá tchau. Boa bom. sorte.